Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está começando mais uma série maravilhosa, dessa vez muito especial, da Ecto Networking. A gente está começando essa série sobre as novas gerações em foco, com foco especial na geração Z. A gente tem 4 episódios pela frente, é uma série que vai durar ao longo de todo este mês, e que é conduzida pela Débora Cardoso, que eu tenho minhas colas aqui, porque esse pessoal é super cheio de experiência, que é consultora, palestrante e mentora de carreira, com mais de 30 anos de atuação no mercado, sendo 10 deles à frente dos cursos em Company da FGV. E a Yara Silva, que além de estrategista de marketing com 4 décadas de atuação no mercado, foi por muitos anos e ainda é professora na academia, formando essas novas gerações de profissionais a partir da sala de aula. Então, com uma visão maravilhosa, crítica e curiosa sobre esta geração e essas pessoas que vão estar pilotando e vão estar coordenando o mercado nos próximos anos, se é que já não estão, né? Ainda a gente vai contar com a participação especial do Antônio Risati, graduado em Design Visual. Ele iniciou a carreira ilustrando para jogos em estúdios brasileiros, mas hoje está na Inglaterra. Trabalhou com Concept Art, né? Já está há 3 anos trabalhando numa empresa inglesa, e além disso é apaixonado por lecionar, como a Yara. Ele tem um canal de aulas de desenho no YouTube e é professor em uma escola do Canadá, veja bem. Né? O pessoal jovem já com toda essa trajetória. A gente também está com a Gabriela Costa, que é formada em Comunicação e Publicidade, pós-graduada em Comunicação Digital e Business Intelligence. Ela já atuou como estrategista de conteúdo para importantes marcas, tanto locais como nacionais. Hoje é analista de comunicação e conteúdo e ela traduz a comunicação de uma marca americana para a nossa realidade. Olha que responsabilidade. Temos com a Gabriela Macedo também, que é estudante do curso de Design Visual, atua 3 anos na área de produto e tecnologia de uma empresa de CRM. Muito bacana. E ainda já foi campeã estadual e finalista em robótica. Olha que interessante, a gente ficou curioso para saber mais. E a Glória Sandi, que é gerente de projetos sênior, focada em programas ágeis, atua na indústria de TI desde 2018. É bacharel em Relações Internacionais, tem MBA em Gestão de Projetos e está doutorando em Administração de Empresas. Interessante saber que o trabalho dela é focado no impacto da habilidade da inteligência cultural na autoeficácia de questões de gestão de projeto em ambientes globais. Olha, como eu costumo dizer, para quem está aí do outro lado da tela nos assistindo, apertem os cintos, porque hoje a gente vai começar falando da geração Z, mas por ela mesma. Eu vou passar, então, a palavra para a Débora e para a Yara, é tudo com vocês. Bom, coube a mim, então, abrir esse debate, né? Então, começando, eu gostaria de lançar para vocês, meninos, a partir de uma notícia, né, que é muito veiculada e disseminada na mídia, frequentemente discutida, que assinala que a geração Z mudou a engrenagem do mercado porque trabalha por propósito, né? Ou ainda no extremo oposto, inaugurou o que a gente costuma chamar de demissão silenciosa, né? E querendo um mínimo de esforço. Como se toda geração pensasse e agisse de forma igual, né, gente? Vamos assim, nós darmos uma olhadinha nisso. Então, para abrir o nosso painel, eu gostaria, gente, que vocês comentassem conosco o que o trabalho representa na vida de vocês, qual o sentido, qual o significado do trabalho, se ele é fonte de identidade, de realização pessoal, um meio para viabilizar a vida fora dele, né? Um meio para coexistir, ou só para ganhar dinheiro, digamos assim. E como vocês enxergam, depois disso, esse rótulo, né, da geração Z não querer se esforçar? Então, primeiro o sentido do trabalho e depois o rótulo. Quem poderia começar? Vamos falar assim, para tentar ver... Gabi, Macedo, tu que ainda estás no ambiente acadêmico, vamos começar por ti.
Pode ser. Eu acho que a minha visão é um pouco particular de que eu consegui ter uma boa intersecção entre uma área que me faz feliz, que me faz ter vontade de trabalhar, mas que eu também estava aberta a oportunidades. Eu acho que o meu principal objetivo era conseguir uma bolsa de estágio, começar a atuar no mercado o mais rápido possível. Eu dei sorte, claro, influenciada pela Yara também, mas eu dei sorte de cair numa área que eu fui descobrindo que eu gostava, então eu não tinha muito conhecimento da parte de tecnologia. Depois eu fui descobrindo que eu gostava disso. Então eu acho que eu não fui atrás de um propósito, eu fui atrás de uma forma de viabilizar os meus objetivos. Eu precisava de dinheiro e eu queria muita experiência. Acabou que eu tive um pouco de sorte em encontrar as duas coisas no mesmo trabalho. Mas eu acho que principalmente porque a gente sabe o que a gente vai descobrindo as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente não gosta, e quando a gente não gosta, a gente só não gosta. E não fica tentando fazer aquilo ser algo da nossa identidade se a gente sente que ele não se relaciona com os nossos valores, que a gente não sente que isso está agregando na nossa experiência. Então, acho que a gente tem um pouco mais de facilidade de abrir mão de projetos, assim, eu acho, pelo menos por mim, assim, que eu não sinta que, de alguma forma, estão agregando na minha vida, ou que eu sinto algum sentido de continuar investindo tempo, e eu acho que é um pouco isso. Gabi, e esse estereótipo, tu percebes, não em ti, mas em outras pessoas da tua geração, essa questão de não querer se esforçar, e é por aí, quanto mais fácil, melhor? Eu acho que tem uma questão de que a gente veio depois dos millennials que aceitavam tudo, basicamente, no mercado de trabalho, né? Então, muito burnout, a gente viu muitas pessoas adoecerem dentro do mercado de publicidade, de diversas áreas de agência, de ficar até meia-noite. E eu acho que em algum momento eu, pelo menos, olhei para isso e falei que eu não queria trabalhar assim, que eu acho que o trabalho não podia ocupar tanto a parte da minha vida que eu ficasse dedicada 24 horas em cima disso. Mas também eu acho que é um olhar um pouco privilegiado, assim, porque eu não sei se todas as pessoas têm essa oportunidade de colocar limites nas suas relações de trabalho. Eu acho que, em partes, a gente, como uma geração que é muito vocal, a gente acaba colocando muitos limites, de tipo, até aqui faz sentido, até aqui não faz sentido. E eu acho que as pessoas que estão há mais tempo no mercado não estão acostumadas a ver esse tipo de comportamento, porque, enfim, as pessoas dentro do mercado de trabalho aceitavam, enfim, não sei se aceitam ainda todo tipo de abuso até, assim, de tempo, de estressar ao máximo, e a gente entende que a gente não está tão disposto, assim, a se esgotar dentro do trabalho, sendo que, sei lá, talvez a gente não esteja vivo daqui 20, 30 anos, então acho que a nossa geração vê um pouco pessimista nesse sentido, mas no outro lado a gente acaba tendo escolhas que são mais que fazem mais sentido para nós, assim, eu acho que quem é mais experiente não gosta muito dessa visão, porque sente que está nos pagando, logo a gente tem que fazer tudo que as pessoas querem, e por isso que a gente acaba não entrando muito nessa disputa, eu acho. Perfeito. Glória, qual é a tua visão e a tua experiência em relação a esses dois temas, a essas duas questões, vamos dizer assim? Eu concordo com a Gabriela, inclusive estando gerindo pessoas, muitas pessoas em muitas equipes nos últimos 4 anos, desde que eu sou gestora de projetos, eu me deparei com perfis de várias faixas etárias, tipo, desde pessoas de 17 anos, que nem a pessoa entrou na faculdade e já começou a estagiar, até pessoas com mais de 50 anos. Eu sinto que se tem uma frase que eu sempre falo, quando me chamou para falar da minha geração, que teve um grande pensador que falou que a geração nova era muito ansiosa e não queria mais saber dos antigos textos e não queria mais seguir os costumes e era desobediente. E esse pensador foi Aristóteles, isso está escrito. É um texto maravilhoso e eu acho muito engraçado que isso foi escrito há 3.000 anos atrás, quase. Então, assim, a geração tipo, a geração anterior sempre acaba julgando a geração posterior, como nós também acabamos olhando para o pessoal da geração alfa e provavelmente fazemos vários julgamentos. Tipo, como vocês não sabem usar um mouse, é algo pequeno, mas é verdade.
Eu acredito que eu concordo com o que a Gabriela falou. A gente trouxe algumas mudanças, mas são mudanças que são, acho, parte da nossa evolução como coletivo de humanidade na questão do trabalho. São mudanças que nós podemos estar trazendo, encabeçando, ou as pessoas da nossa faixa etária, mas que elas são aceitas de muito bem grado pelas lideranças. Eu não acho que ninguém gostaria de voltar a uma situação onde burnout é algo romantizado, onde uma métrica de sucesso é representada por quantas horas você está sentado em uma cadeira em um ambiente físico, ao invés do resultado que você está gerando pela sua hora trabalhada, onde não há essa flexibilidade, onde não há essa humanidade de, por exemplo, entender quando um colega tem um problema pessoal, desde coisas simples como levar um bichinho no veterinário, até coisas mais graves como um pai ou uma mãe vir a falecer, e você não fazer essa adequação da sua gestão para acomodar as diferentes etapas da vida de uma pessoa, entender que as pessoas não vão estar 100% produtivas em todo o tempo, que nós não vivemos para trabalhar, nós trabalhamos para viver. Isso não quer dizer ser preguiçoso e muito menos eficiente. Eu diria, inclusive, que é uma versão muito diferente de eficiência e trabalho e que agrega muito mais valor, porque nós estamos medindo métricas reais de resultado, não métricas falsas como tempo trabalhado ou, enfim, eu acho que, ou quão estressado você tá, que também é algo que as pessoas romantizavam muito, né, e hoje em dia não é o caso, pelo menos. Essa é a minha opinião. E qual é o sentido ou o significado do trabalho para ti, Glória? O que queria... Trabalho. O meu trabalho é onde eu me realizo. Bom, doutora, você deve lembrar da época que desde que eu estudo, tenho muita paixão, muita curiosidade, assim. Sendo gestora de projetos, eu atuo na área de cibersegurança justamente porque ela é focada com os meus valores. Eu acredito que eu consigo tornar o mundo um pouco melhor na minha atuação. E tanto no meu trabalho profissional quanto no meu trabalho acadêmico é o que eu busco. Então, eu me realizo nas duas frontes. Isso também acho que é algo bem da nossa geração, de, tipo, não pode ter mais de uma paixão, a tua vida não precisa caber num quadradinho. Eu também leciono e tenho muita paixão por isso, também leciono, fui contratada para dar aula. Então, assim, eu acho que o meu trabalho é onde eu me realizo, mas eu também me realizo em outras esferas da minha vida, com o meu parceiro, com minha família, com meus amigos, meus hobbies. Então, acho que é isso, acho que a gente não quer ser aquela geração, tipo, olhar para os nossos pais e pensar, putz, tipo, tudo que a pessoa fez foi o trabalho. E tudo bem, ela construiu uma vida confortável, mas onde é que estava o lazer? Onde é que estava a saúde? Onde é que estavam os amigos? E no final da vida a pessoa fica um pouco sozinha. Eu, infelizmente, conheço várias pessoas assim, terminaram a vida sozinhas, porque focaram no trabalho, a partir do momento que o mercado de trabalho optou que essas pessoas não têm mais valor, elas meio que perderam tudo. E a gente trabalha em mais frontes, eu acho que tem mais equilíbrio. Perfeito, muito obrigada, Glória. Antônio, tu que estás vivendo num cenário, num contexto, numa cultura, né? Como eu sei que tu, embora a gente nunca tenhamos discutido exatamente esse tema, sei que tu te conectas a isso. Como é que é essa tua experiência? Para mim, acho que a coisa do sentido acaba ficando mais fácil porque é algo que eu sempre gostei desde criança, né? Que é desenhar e histórias em quadrinhos. Tipo, eu tenho guardado desenhos desde criança que eu fazia minhas próprias histórias em quadrinhos, assim, e consumir arte, artistas, jogos foi algo que eu fiz, né? Minha vida toda, basicamente, assim. E quando eu me formei do colégio, demorou poucos meses para eu decidir que eu queria trabalhar com isso, assim, né? Que eu queria trabalhar com ilustração. Então, eu peguei essa habilidade ou esse hábito que eu já tinha de desenhar e eu foquei totalmente nisso, assim, né? Fazendo cursos, decidindo que faculdade que eu ia cursar até entrar no design da SPM. E para mim sempre foi um prazer muito grande, assim, acho que nem a Sandy falou, tipo, eu me realizo fazendo isso. E obviamente tem transformações, né? Tem amadurecimentos das coisas que eu gosto, tem percepções de ambientes de trabalho do que é uma idealização do que eu pensava ser trabalhar num estúdio de videogame quando criança e como é estar hoje trabalhando num estúdio de videogame, tipo, as diferenças disso.
toda a hierarquia, né, todo o funcionamento de investidores e de como um projeto é aprovado. Mas acho que até hoje, assim, é um prazer muito grande. Tipo, depois do trabalho, eu desenho, faço meus projetos pessoais, e eu acho que é ali que eu me realizo ainda mais, porque é quando eu consigo colocar minhas ideias e trabalhar nas minhas coisas, né? E o trabalho acaba sendo um pouco de eu estou evoluindo, eu estou melhorando, mas eu estou sendo pago no fim para ter minhas ideias, mas é num projeto de uma empresa, né? É num projeto que tem vários investidores, tem vários designers, tem vários artistas juntos. Então é tipo, trabalho num time muito grande, desenvolvendo aquelas ideias, e eu estou me sentindo bem fazendo isso, mas a minha realização maior acaba sendo depois no meu tempo livre para eu fazer meus projetos pessoais, né? E sobre isso do rótulo, eu acho que tu, tipo, concordo com tudo que foi dito, né? Tipo, muito importante tudo que foi dito. E eu acho que também essa coisa das gerações tem muito uma diferença de, às vezes, de países, né? Então, tipo, quando a gente pensa a geração Z no Brasil e a geração Z aqui, ou as novas gerações aqui, tipo, ou até em Estados Unidos, tipo, cada país tem o seu contexto econômico, né, e coisas tipo custo de vida e tal. E eu acho que algo que une as duas, as gerações desses três países, né, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, é que o custo de vida aumentou muito comparado ao salário, né? Se a gente olha aquela curva de tipo produção, salário, produtividade, a produtividade aumentou, o salário não, e o custo de vida aumentou muito junto, né? Então eu acho que é diferente, tipo, tu saber que, pô, beleza, eu tô sendo um júnior numa empresa, ou eu tô novo numa empresa, mas eu tô ganhando algo que eu consigo me sustentar. Para eu vejo pessoas, tipo, amigos que trabalham como professores ou amigos que trabalham em outros estúdios e eles têm que morar dividindo apartamento ou morar muito longe do trabalho, sabe? Coisas assim. Então, acaba que, tipo, tu já tá mais desgastado, né? Chegando no trabalho, tu já sofreu mais por ter 2 horas de trânsito, tu já tá, tipo, meio estressado contando dinheiro. Então, tu já tá meio que sem paciência, sabe? Tu quer ser recompensado pelo teu trabalho porque tu precisa materialmente de dinheiro para viver, né? Ou pelo menos observando historicamente, no Brasil é diferente, né? Porque no Brasil teve uma melhora de vida nos últimos anos, tipo, uma melhora de qualidade de vida nos últimos anos, que não é o caso dos Estados Unidos e Reino Unido. Mas eu percebo essa coisa das gerações, assim, tipo, a geração mais nova aqui tem muito esse quase como um ressentimento, né, de que a vida piorou. Tipo, é um ressentimento que tu trabalha mais do que as pessoas que vieram antes para ganhar menos. E aí, obviamente, que se está ressentindo, tu não vai se dedicar tanto, né? Tu não vai dar tanto de ti no trabalho. Gabi, e as tuas visões em relação a essas duas questões? Então, o trabalho para mim sempre foi algo que precisava ser algo que eu gostasse. Eu sempre fui muito incentivada pelos meus pais a procurar aquilo que eu gostasse, mas também, claro, sem esquecer de que eu precisaria me sustentar, obviamente. Então, eu precisei encontrar uma média aí entre as coisas que eu gostava e o que dava dinheiro. E, felizmente, eu me encontrei trabalhando principalmente com a internet. Então, eu, além de trabalhar com a Under Armour, eu também faço vários freelas de produção de conteúdo dentro das redes sociais, e isso me faz feliz. Eu gosto muito do que eu faço e faço com muita dedicação, então o trabalho não é a maior parte da minha vida, eu tenho outras várias áreas da minha vida, mas com certeza é algo que me faz feliz, e quando eu me vejo infeliz em algum espaço, ou enfim, se aquilo já não está mais fazendo sentido para mim, eu não tenho medo de me aventurar em outra coisa, ou, enfim, procurar novas formas de me satisfazer também no trabalho, porque, querendo ou não, são 8 horas da tua vida por dia, 5 vezes por semana, e ela precisa ser prazerosa de alguma forma, precisa te trazer um retorno não só financeiro, mas também dentro do teu portfólio. Eu gosto muito de ver as coisas que eu
construo, quando eu uno todas elas e vejo, pô, que legal ter chegado até aqui, ter construído essas coisas. Então, realmente, tem que fazer sentido. E em relação ao esforço, ou a geração Z ser ou não esforçada, eu vejo muito isso generalizado em pesquisas. Então, nas pesquisas, se tu abre o documento, tá ali que 51% da geração Z prefere terminar de trabalhar às 18 horas. Mas aí a chamada para essa pesquisa é geração Z não gosta de trabalhar. Então, as pessoas acabam não se aprofundando dentro dessas coisas, desses estudos, e tomam isso como verdade absoluta. E eu acho que existem pessoas, sim, não esforçadas, mas eu acho que existem pessoas não esforçadas em todas as gerações. Eu tive a oportunidade de trabalhar com praticamente todas as gerações que ainda estão no mercado, e realmente tem pessoas não esforçadas em todas as gerações, não é algo único da geração Z. Eu só acho que é aquilo que a Gabriela e a Glória também pontuaram, de que agora a gente é o alvo porque nós somos os mais novos no mercado, né? Então, a geração Z é culpa da geração Z, culpa do estagiário, como dizem. Mas eu acho que também a geração Z é muito confundida com as pessoas mais novas, como a Glória falou. Então, a gente é muito confundido com a geração alfa e outros mais novos, mas a geração Z mais velho, tem aí os seus 30 e poucos anos, 30 anos. Então, já é outra perspectiva, assim. Eu acho que com o advento da internet, de bombar muito as redes sociais, a geração Z foi colocada toda em um grande potinho, e sem detalhamento, sem saber especificamente que a gente é geração Z, por exemplo. A gente às vezes passa como millennial por ter muita influência dos anos 2000 ali. Então a gente cresceu, eu, por exemplo, eu tive que ir em locadora, mas eu também tive DVD e eu também tive Netflix. Tudo isso na minha adolescência. Menos a locadora. A locadora eu era criança. Mas, então, tem essas nuances que eu acho que elas são despercebidas, e aí é mais fácil rotular uma geração inteira do que simplesmente se aprofundar, ou simplesmente olhar para o teu colega do lado e perguntar, poxa, que geração que tu é? E aí tu descobre que um colega que é super capaz e que tu acha uma pessoa profissionalmente muito bem desenvolvida é da geração Z. Então, é isso. Perfeito, gente. Então, vamos para a segunda questão, que como aqui todo mundo, né, de certa forma, a Gabi Macedo, que está encerrando o curso dela de graduação, mas os demais todos já concluíram, né, mas de qualquer maneira fizeram uma opção por essa trajetória, né? Então, eu queria ouvi-los, meninos, em relação aos dados recentes. Isso, Antônio, eu não sei se é uma realidade aí, aqui no Brasil, é cada vez mais frequente isso, tá? Então, aqui, os dados do Censo de Educação Superior mostram a persistente queda na busca por cursos presenciais de graduação, né? Manchetes sugerem que o jovem atual não quer estudar, preferindo o imediatismo da tecnologia ou carreiras como influenciador digital ou cursos rápidos na internet, né? Vocês que passaram pela academia e hoje colhem os frutos no mercado, pensando como representantes de uma geração, vocês acham que a faculdade perdeu o sentido para o jovem de hoje? O que o ensino deixou de entregar, por exemplo? E para vocês, valeu a pena? Eu posso comentar primeiro? Sendo que Pode eu ser, recentemente comecei Sandy, a... Glória, perfeito. É. Vamos começar por ti. Até pela Sandy ou Glória, tanto trajetória, né? faz. Eu vou pela ordem, eu vou por ti, o Antônio, que já está trabalhando como professor. Então, assim, o que eu notei de dados? Eu ouvi isso quando eu entrei na academia no doutorado, e eu vi de novo no estágio de docência, e ouço em sala de aula, e daí eu fui olhar atrás dos dados da URGS, pelo menos, que é onde eu faço doutorado. E sim, a queda de participação nos vestibulares é gritante, principalmente em cursos onde a demanda historicamente era muito alta, como, por exemplo, as engenharias. Que é a minha observação? No início, doutora, você falou
eles não querem estudar. Não é isso, de jeito algum. Não acredito que seja isso. Eu acho que o que mudou muito é o acesso ao conhecimento, principalmente no pós-pandemia. A gente tem uma digitalização muito forte do conhecimento. Então, tendo acesso à internet e um computador meia boca, você consegue acessar muita coisa da sua casa e você também, inclusive, consegue trabalhar da sua casa. Então, a primeira coisa é que o conhecimento foi democratizado muito pela internet e não está mais apenas no ambiente acadêmico. Eu diria que a segunda coisa é a questão do acesso à academia presencial. Se a gente fala do contexto do Brasil, e daí eu não vou comentar do contexto dos outros países onde eu vejo um movimento similar, porque eu trabalho com equipes deslocadas, né? Então, tipo, em outros lugares. Estou falando do Brasil. As universidades, primeiro, acesso gratuito, falaremos das federais, estão localizadas em grandes centros. E a gente é um país muito disperso geograficamente. Então, a gente tem primeiro esse contexto. Segundo contexto, as universidades privadas possuem um valor muito alto, onde a mensalidade, várias vezes, dos cursos presenciais supera um salário mínimo. Quando a gente tem que pensar que mais de 50% da nossa população tem renda de salário mínimo. Então, acho que não é uma questão de querer ou não acessar a universidade, mas é possível acessar a universidade. E, além disso, vem uma quarta questão, porque eu já acabei debatendo muito com meus colegas, que é a questão do quão defasada a academia está, ou não. O nível de burocracia dos cursos, principalmente presenciais de universidades privadas e federais, o nível de burocracia que um professor e uma professora passa para criar um curso, criar a emenda, aprovar ela, atualizar, é descomunal e, na minha opinião, profissional de quem também faz documentação de maneira profissional, não faz sentido, precisaria de uma grande reforma acadêmica, porque os cursos não conseguem acompanhar a atualidade. E daí, onde os conteúdos atuais estão sendo entregues? Na internet, no YouTube, nos cursos online, por pessoas que várias vezes não têm uma formação acadêmica, mas têm uma formação de experiência naquelas áreas, que vale algo similar. Então, eu acredito que não é que a geração está estudando menos, eu acho que ela está estudando e aprendendo diferente, e que a academia, infelizmente, ainda está muito defasada e precisa de uma atualização violenta na maneira, e violenta no sentido de violência mesmo, vai ser muito perturbador para fazer essa reconstrução na maneira da academia se configurar. Porque acesso e tudo que eu comentei, eu realmente, será que faz sentido fazer o que eu fiz com 17 anos? Sair de casa, ter um gasto absurdo com 17 anos para morar sozinha e estudar e passar o dia inteiro na faculdade. Por quê? Se o meu estagiário faz um curso EAD e tem tanta capacidade quanto eu tinha na idade dele, então não sei se vale a pena e não sei se faria de novo, daquele jeito. Antônio, e a tua visão em relação a esse tema? Vou começar pelo se valeu a pena para mim. E aí depois eu transiciono para o resto. Mas, para mim, eu acho que valeu muito a pena no sentido de me aprofundar em conhecimentos acadêmicos de design e metodologias de design, que era algo que porque como eu já estudava desenho antes, né, e eu já tinha essa prática, eu acho que é algo que se eu ficasse só em cursos online ou em aulas do YouTube de concept art, ilustração para jogos, é um conhecimento que eu não chegaria nunca em mim, sabe? Porque eu jamais iria pesquisar metodologias de design ou fundamentos de design, que são coisas que eu acho que foi que a faculdade mais agregou, assim. E fora toda cadeiras de 3D, cadeiras de materiais e processos que são conhecimentos assim tangentes, né, que estão no universo de design e construíram muito a minha carreira como artista, assim, como designer, né, porque o meu trabalho hoje é uma mistura, é arte e design, assim, praticamente. E então valeu absurdamente a pena, tipo, sou muito grato, né, mesmo com todos os pontos que a Sandy falou de ser caro e ser um investimento. E é triste que a maioria das pessoas não tem acesso a isso, mas eu acho que tem muito valor ali, né? Apesar das grandes barreiras de entrada, tem muito valor, e muitas vezes é um valor que tu só percebe depois de fazer, né?
Então é muito fácil a pessoa, às vezes, tem um sucesso financeiro, ou tem dinheiro e é rica e fala, a faculdade não serve para nada, né? Sim, porque às vezes, muitas vezes a pessoa não fez, ou né, pode até fazer, mas não, daqui a pouco não ter dado valor a certos conhecimentos acadêmicos ou a entender o trabalho, todo o trabalho por trás de uma tese, né, de um projeto de graduação, coisas assim. E sobre, acho que sobre essa queda, né, é muito também, acho que no quesito do Brasil, pelo menos assim, sobre as coisas que eu leio, parece que é muito a falta acho que conecta com o que eu estava falando antes também, assim, é uma falta de otimismo, sabe? É uma falta de tu pensar que, pô, se eu gastar esse tempo, esse dinheiro para me formar engenheiro, vai ter um país industrializado em que eu vou ser um engenheiro bem valorizado, sabe? Eu vou ter um emprego esperando por mim. Muitas vezes não, né? O que mais tem, ou o que tem muito é engenheiro trabalhando como Uber, né? Engenheiro em trabalho precarizado. E isso acontece como designer, mais ainda, né? Designers trabalhando em trabalhos precários, administradores, e dá para, né, dá para falar vários cursos em que a pessoa se forma e tem que trabalhar em outra coisa porque não consegue trabalhar. E aí, só para trazer o caso daqui da Inglaterra, eu acho que aqui, né, talvez é pior ainda, porque não existe curso, não existe faculdade federal, né, faculdade pública aqui. Tudo é faculdade paga, é privado. O que tem é um sistema em que tu deixa o custo para depois, né? Então, tu faz a faculdade pagando muito pouco ou sem pagar. Quando tu começar a trabalhar, vai ser tirado uma taxa do teu salário direto, e tu vai pagar aquilo por 30, 40 anos, sabe? E com juros em cima, né? Então, tu paga muito mais do que tu pagaria se tu tivesse o dinheiro para pagar teu curso. Então, eu acho que muito disso acaba não incentivando, né? Acaba criando essas barreiras ainda maiores, assim. Eu acho Perfeito, que... Antônio. Desculpa. Gabriela Macedo, vai lá. Não, eu acho que tem outra questão também que dá para comentar, que é o quanto o mercado exige da gente. Tipo, a gente. Eu tô no mercado, eu não terminei minha faculdade, eu tô há 3 anos no mercado. E eu vejo vagas de estágio que pedem experiência. Então, a gente tem uma pressão de cada vez mais ter mais experiência, tendo menos tempo de vida, assim, que eu acho que faz a gente tomar esse tipo de decisão. De, por exemplo, eu saindo da faculdade, eu gostaria de fazer um mestrado, mas aí o meu currículo não tem todas as qualificações acadêmicas, eu não tenho publicação de artigo, eu não tenho uma série de coisas que me qualificariam com uma boa nota para entrar no mestrado de uma federal. Só que, ao mesmo tempo, eu recebo um salário de assistente, então eu também não posso pagar para fazer um mestrado particular. Então, eu acho que nem agora falou, essa questão do acesso, eu acho que é muito mais a dificuldade de acesso que a gente tem. Na minha turma, eu vejo que tem várias meninas que têm interesse de seguir uma carreira acadêmica, mas a gente se sente em todo momento tendo que balancear todas as coisas. A gente não pode ser só acadêmico, a gente também tem que ser do mercado, e se a gente for do mercado, a gente não pode lecionar, então a gente fica sempre nesse grande trade-off, assim, de ter que equilibrar muitas coisas, que eu acho que acabam fazendo a gente abrir mão, assim, de ser mais fácil pagar uma pós online, porque eu faço dentro da minha casa, e eu depois vou ter um retorno financeiro, provavelmente, no meu trabalho, que um mestrado não me daria. Mas, ao mesmo tempo, um mestrado me abriria as portas para lecionar. Então, acho que tem muita... para a gente evoluir dentro da academia, a gente tem que abrir mão do mercado, mas, ao mesmo tempo, o mercado é o que está nos pagando hoje em dia, o que faz a gente ter a nossa renda, poder se suster, para poder continuar investindo em educação e tudo mais. Então, acho que é muito, na minha opinião, que hoje me traz essa dificuldade é principalmente isso, de se eu tivesse a oportunidade de fazer e tudo mais, eu acho que a gente aproveitaria as oportunidades, mas eu acho que nem o Antônio falou, às vezes a gente não sente que dá o retorno suficiente, o investimento de tempo, de dinheiro, e coisas que cursos rápidos, às vezes, nos habilitam a fazer um motion melhor, um acabamento melhor no nosso trabalho, ou algum conhecimento de uma metodologia que vai nos valorizar dentro do nosso time e tudo mais.
Gabi Costa, vamos lá. Perfeito. Então, complementando o que todo mundo falou, eu vejo, assim, no meu ciclo de amigos e nos meus ciclos de colegas, enfim, que todo mundo quer ter a sua liberdade muito cedo, quer ter seu próprio apartamento, sua própria casa, mas o custo de vida aumentou, então quem quer morar sozinho quanto antes, quem quer ter mais essa liberdade, procurar essa independência mais rápido, ver como sair dos cursos rápidos, ver como sair da virar influenciadores, justamente por causa das propagandas super exacerbadas, dos influenciadores ostentando absurdos, e que agora é um nicho cada vez mais difícil de se inserir, então não é assim que funciona, não é do dia para a noite, e a maioria dos influenciadores que já tem algo muito bem construído é alguém que já começou muito antes da pandemia, por exemplo, e as pessoas acabam enxergando e até se frustrando quando não encontram saída nisso para conseguir conquistar essa independência mais rápido. Mas eu acho que, além das condições financeiras, é muito de onde a pessoa quer chegar no mercado, porque todas as vezes que eu fui entrevistada por uma empresa reconhecida nacionalmente, enfim, ou internacionalmente, essas empresas ainda levam muito em consideração o meu background como estudante. Então, se eu sou graduada, se eu tenho algum curso, se eu já fiz pós-graduação, enfim. Então, tudo isso ainda agrega muito no currículo, dependendo de onde tu quer se inserir no mercado. Mas também o acesso, como a Glória falou, está cada vez mais injusto. Então, se tu quer fazer parte de uma faculdade pública, tu precisa fazer um cursinho, e para fazer um cursinho tu precisa de dinheiro para conseguir estudar, né, porque todos os cursinhos são pagos, claro, tem alguns populares, mas é mais de difícil acesso, justamente porque tem muita procura, e para particular tu precisa, obviamente, investir e pagar para estudar, e eu acho que isso dificulta bastante, principalmente em quem quer achar esse acesso mais rápido aí à liberdade financeira. Mas para mim a faculdade valeu a pena para que eu entendesse aquilo que eu queria e aquilo que eu tinha certeza que eu não queria. Então tem várias áreas que eu tenho interesse e que um dia eu posso vir a trabalhar, mas tem áreas que eu tenho certeza absoluta que eu não vou querer, e eu não precisei passar por uma experiência de mercado para saber disso. Então, só pela teoria dela eu já vi que não se enquadra com aquilo que eu quero para mim. E a faculdade também me colocou em contato com muitos profissionais e muitas pessoas que me abriram portas e que, enfim, eu ainda mantenho contato e que sempre agregam muito na minha trajetória profissional e pessoal. Então, nesse sentido, a faculdade valeu muito a pena para mim, mas com certeza eu aprendi muito mais na prática, me colocando à prova em várias situações e, claro, aplicando algumas coisas que eu aprendi na faculdade, mas eu vejo a faculdade como esse facilitador, só que um pouco mais demorado, né? A gente precisa aí de 4 anos de formação para conseguir efetivamente atuar como publicitário, atuar como designer, enfim. Claro que todo mundo atua antes, tem que estagiar e tudo mais, mas ter a faculdade no currículo com certeza me abriu portas que eu não teria com um curso rápido, me colocou perto de pessoas que me alavancaram de uma forma que eu não conseguiria fazer sozinha, considerando de onde eu vim. Então, eu não tinha paz com networking absurdo, não tinha que me colocasse dentro de uma empresa. Então, a faculdade me facilitou muito nesse sentido. Bacana, gente. Agora eu queria escutar um pouquinho de vocês em relação às famílias, né? A Gabriela acho que já falou um pouquinho, que teve todo o apoio, da família na escolha dela, mas eu queria entender, porque a gente escuta bastante que muitas vezes tem uma pressão muito grande. Eu trabalhei muitos anos na Fundação Getúlio Vargas e eu via muitos alunos fazendo a graduação por causa dos pais, que eram empresários, e para continuar o negócio dos pais, né, mesmo sem querer. E aí a gente tem o contraponto também de jovens que rompem as barreiras e vão fazer alguma coisa totalmente diferente dos pais, né? Eu queria entender um pouquinho de vocês, de algum de vocês, como é que foi essa experiência? Vocês tiveram apoio? Como é que a família interferiu na escolha de carreira de vocês? Eu posso emendar, já que eu estava falando ali sobre os meus pais.
Os meus pais, eles não são formados, então eles não têm graduação em nenhuma faculdade, em nenhum curso, mas, enfim, eles atuam cada um em sua área. Mas eles sempre me deixaram muito livres. Claro que cada um tinha o seu sonho para mim, né? Meu pai queria que eu fizesse administração e a minha mãe queria que eu fizesse a tão falada medicina. Mas ela sempre entendeu também que isso era algo que não fazia parte de mim e que não... Enfim, eu tenho pânico de sangue, não faz sentido alguém ser médica com pânico de sangue. Então eu tive muito esse apoio, por mais que muitas pessoas da minha família não sabiam o que era publicidade, não sabiam o que era trabalhar com comunicação, inclusive até hoje ainda não sabem. A minha avó falava muito que eu trabalhava com computador, eu fui criada pelos meus avós também, eles me ajudaram com a minha criação, e foi muito difícil para eles, e ainda é, entender o que eu faço, com o que eu trabalho, então eles falam nas redes sociais que eu trabalho, e é isso. Porque realmente é uma carreira um pouco nova, principalmente para o lado da minha família, assim, que não teve tanto acesso à informação e que não sabe de todas as possibilidades que a gente pode ter, mas isso nunca impediu eles de aprender mais sobre aquilo que eu queria fazer e me apoiar naquilo, então sou muito grata por isso, nunca tive que ouvir, mas tu vai morrer de fome, não, eles sempre disseram, se tu te dedicar, tu vai conseguir em qualquer profissão, então tive muito apoio em relação a isso, e é isso, assim, eu acho que tem pais, sim, que não apoiam, que, enfim, obrigam os filhos, mas estudar foi algo que eu sempre gostei de fazer, e que, para mim, me ajudou, assim, a sair dessa leva da minha família, de que nunca tinha conseguido acessar um ensino superior, e isso foi uma conquista muito importante, então, para mim, nunca foi uma opção não fazer faculdade, era algo que eu sempre quis, eu sempre me empolgava quando os professores falavam sobre isso na escola, justamente para mudar a realidade, eu sempre vi algo, assim, eu vi a faculdade como algo que transformava as pessoas, ascendia elas financeiramente, enfim, e hoje eu vejo que é o que realmente acontece, porque foi o que aconteceu comigo, mas que não é tão simples, que além de ter uma graduação, tu precisa trabalhar muito para ser reconhecido, e inclusive ser reconhecido no mercado com a idade que a gente tem e os nossos rostinhos super novos é sempre um desafio. Às vezes a gente não aparenta a idade que a gente tem, ou a gente não transmite a seriedade necessária justamente por parecer mais novo e ser mais novo. Então, é um desafio que a gente passa aí todo dia, mas que eu acredito que vai melhorando ao longo do tempo. Bacana. Obrigada, Gabriela. E aí eu queria também entender um pouquinho de vocês. Foi falado já de burnout, de esgotamento, de ambiente de trabalho, e a gente percebe que hoje hoje sempre existiu, né? Só que hoje é dado um nome, mas a gente sabe também que existe aquela pressão de que as pessoas são substituíveis, né? Então, muitas vezes a gente escuta, se você não quer, pode ir embora que eu coloco outro no lugar. Para vocês, como é que vocês veem isso no mundo corporativo? O que faz vocês se engajarem no ambiente de trabalho? O que vocês não abrem mão no ambiente de trabalho, que vocês não aceitam, é inegociável? Vocês já passaram por alguma situação que fez vocês saírem de algum lugar ou decidirem mudar de rumo? Queria entender um pouquinho como que vocês veem essa questão. O que faria vocês realmente saírem de algum lugar que vocês não negociariam de continuar? Se eu posso, quem fala essa questão de que todo mundo é substituível, claramente nunca teve que treinar uma equipe muito especializada, ou até uma equipe no geral. Eu acho que mesmo em trabalhos que tem algum nível de repetição, cada pessoa traz a sua parte única para compor um todo, e qualquer mudança que você faz numa equipe muda o equilíbrio dessa equipe. Então, eu nunca falei isso em voz alta, eu jamais falei para qualquer equipe minha que as pessoas são substituíveis, porque isso não faz sentido nenhum. E você pode estar executando o mesmo trabalho, mas vai executar de uma maneira diferente. É que a gente fala em código, tem 10 maneiras de codar, que vão dar o mesmo resultado, mas são 10 maneiras diferentes. Então é legal ter essa diversidade e ninguém faz um trabalho igual ao outro.
Sobre a questão do que já fez, inclusive eu saí de alguma equipe, nunca foi uma questão do quão difícil foi o trabalho, quão complexo, ou quantas horas eu estava trabalhando, porque eu já trabalhei horas que chamariam de horas de boomer, eu diria assim, né? Tipo, 12 horas por dia, 14 horas por dia, e finais de semana e tal. Nunca foi por isso, mas as vezes que eu saí de uma equipe foi porque ou os valores da liderança não estavam alinhados com os meus, daí tem uma quebra de confiança e eu trabalhando em segurança eu não admito isso. Ou também não estavam realizando meus valores em questão de diversidade. Eu também tenho uma tolerância bem baixa a questões de preconceito, misoginia, homofobia e coisas assim. Então, esses foram os motivos por quais eu já deixei algum projeto e fui para outra área. E eu vejo esse movimento, assim. E também vejo o movimento de pessoas que normalmente elas não deixam o trabalho que elas estão fazendo, elas deixam as pessoas que estão gerenciando elas. Então, é a importância das gestões, né, terem esse olhar humano. Eu acho que quanto mais a gente automatiza o nosso trabalho, e hoje a gente usa IA para tudo, eu pelo menos uso todo dia, e as minhas equipes também, a parte humana é a mais importante, é o que faz as pessoas ficarem contigo e conseguirem produzir bastante de uma maneira leve, conseguirem voar alto de uma maneira leve. Eu acho que a produtividade não é para ser algo pesado ou que gere burnout. Para mim foi isso. Legal. Existe algum ambiente de trabalho ideal Para mim a pergunta, para eu vocês acho, todos? Quem quiser falar. bom, já que eu já apontei para mim, eu diria que o ambiente de trabalho ideal é o ambiente de trabalho que é ideal para você. E isso tem que ser muito conversado com a gestão. Tem pessoas que preferem trabalhar remoto, pessoas que preferem trabalhar presencial, pessoas que preferem trabalhar matinal, noturno, pessoas que gostam de trabalhar por demanda, pessoas que gostam de ter seu horário das 9 às 5, pessoas que trabalham bem sob pressão, pessoas que estouram e pipocam completamente sob pressão, mas que se você deixá-las no ritmo delas vão fazer um trabalho excelente. Pessoas preferem mais comunicação, menos, misturam mais a vida pessoal com o trabalho ou não. Eu acho que você tem que se conhecer e saber comunicar isso quando você está buscando uma vaga para que você se encaixe numa equipe que tem o teu perfil. Perfeito. Perfeito. Obrigada. Acho que, Yara, Posso acrescentar isso? Antônio? Sim. Sobre isso, essa coisa do ser substituível, eu acho que no campo da arte, assim, design, arte, ilustração, isso fica ainda mais forte, porque além da competição que sempre foi muito grande, né, ainda com as IAs generativas, isso fica ainda mais forte, né, essa sensação de que tu pode ser substituído. Porque não é só a questão de a IA vai roubar o teu trabalho, mas é a questão de que agora toda aquela competição que já era muito grande, às vezes um artista que se dispõe a usar a IA e fazer os retoques, ele vai a produtividade dele vai aumentar muito, né? Para certo campo ali. E todo esse investimento em IA, tipo, em estúdios de jogos, nesses últimos 2 anos, teve absurdos de demissão, assim, né? Então, tipo, ontem ou anteontem, um estúdio da Microsoft de jogos eles demitiram 3.200 pessoas. Em Londres, teve o estúdio da Sony, que é do PlayStation, em Londres, eles demitiram, tipo, um ano atrás, 900 pessoas. Então, tipo, cada onda de demissões dessa são mais pessoas no mercado competindo por vagas, né? E aí as vagas, obviamente, ficam piores, né? Requer mais experiência, acaba pagando menos. E essa pressão constante da IA, né? De que tu tem que... obviamente, é uma ferramenta muito boa, é uma ferramenta muito poderosa. Tu tem que começar a usar para o teu trabalho, porque ela te facilita, seja criando referências, né? Seja criando ideias, seja criando algo que tu vai desenhar por cima para solucionar um problema que tem que ser resolvido de maneira rápida. E eu acho que é uma pressão que é feita de propósito, né? É feita de propósito para ti não parar de trabalhar e para ti não se sentir muito confortável, assim. Pelo menos é o que eu vejo lendo e observando, assim, né? Porque durante a pandemia, os estúdios de jogos, eles
tiveram um crescimento absurdo, assim, né? Todo mundo estava vendo filme, todo mundo estava querendo jogar alguma coisa, e isso fez o salário subir muito, assim, tipo, salário de artista, tudo, tipo, esses produtos culturais ficaram muito valorizados, né? E acaba que meio que tá virando o contrário, assim, com a IA, sabe? E essa coisa de substituição, assim. E no Brasil, arte acho que ainda é menos valorizada, né? Tipo, aqui ainda existe um valor maior justamente por tu ter estúdios maiores, tu ter uma, um ambiente que vai absorver esses artistas e tu vai poder apontar ou dizer, tipo, o meu tio é artista em tal estúdio, né? No Brasil, eu não conhecia ninguém que era artista, sabe? Não conhecia nem ninguém da minha família e tal. E os meus pais foram bem contras, assim, no começo. Tipo, eu praticamente recebi tu vai passar fome, sabe? Foi quase assim. E, tipo, eu tive que insistir muito com eles para eu conseguir, pelo menos, ter um tempo para eu tentar e ver se daria certo, né? E aí, quando eu comecei meu primeiro trabalho no Brasil, eles relaxaram um pouco, assim. Mas sempre com muita pressão, tipo, muita pressão de competição, o que nem não é muito saudável, né? De tipo, tu tá com aquela, pô, se eu não me esforçar, se eu não estudar muito, eu não vou conseguir trabalhar com isso. E eu acho que com essa pressão agora de IA, né? E de todas essas demissões juntas. Assim. Que bom que você insistiu. Yara, Bom, acho que bom, agora gente, agora você. então, para encerrar um pouquinho, como o futuro está uma questão meio complicada, né? Ninguém está apostando muito, né? O que vai acontecer, como vai acontecer, mas há uma questão que nós, humanos, e até eu conversando com a Débora e com o Jonathan no nosso último encontro, a gente ainda retomou essa questão, que nós, humanos, tradicionalmente, queremos deixar um legado, né? Queremos deixar algo no mundo que possa ser aproveitado, discutido, questionado até mesmo por outras gerações. O que vocês, quem gostaria de falar, acham que gostariam de deixar de legado para o mundo do trabalho? Eu acho que o principal para mim é, tipo, ser uma referência dentro da área que eu gostar muito, assim. Hoje em dia eu não descobri ainda, é uma super área que eu sou muito boa. Mas, assim, que nem a gente, por exemplo, referencia a prof, né? Por exemplo, a diva do marketing. Eu acho que se eu encontrasse alguma coisa e que eu me tornasse muito especialista naquilo que as pessoas me referenciassem como um conhecimento elaborado, ou alguma coisa nesse sentido de que eu vou sentir que eu agreguei em alguma coisa na humanidade. Eu acho que a gente, pelo menos eu, fico muito pensando no que não deixar para a humanidade, tipo assim, uh, todas as coisas ruins, assim, sei lá, pensando, não vou tentar não ter filhos que, sei lá, que gostem de coisas ruins, sei lá, coisas nesse sentido. Eu acho que a gente tem uma sensação de, a gente fica sempre tentando não errar com a humanidade, que eu nunca pensei sobre as coisas boas que a gente pode deixar. E eu acho que para mim seria muito legal se eu conseguisse chegar num patamar, assim, da minha vida profissional ou da minha vida acadêmica, em que as pessoas falassem assim, não, mas eu tenho uma pessoa que é especialista nisso, que é a Gabriela, eu vou te mandar um contato, ela é perfeita para isso que tu está precisando. Uma coisa que seja tão específica que eu me torne tão referenciável, assim, eu acho. Mais alguém, gente, gostaria de manifestar em relação a Eu essa acho, pergunta? eu acho que parecido com a Gabriela, assim, eu acho que eu inspirar e também ter a experiência de ajudar as pessoas, né, seja ensinando ou quando tem eventos de concept art aqui que tipo vai muita gente aplicando para estúdios e procurando feedback. Eu acho que é muito legal ver a evolução de outros artistas, né, de outras pessoas, seja de qualquer campo, mas falando especificamente no da arte, assim, tu vê pessoas que estão se dedicando e compartilham essa paixão por aquilo que tu segue. Eu acho que isso
é prazeroso demais, assim, sabe? É tu perceber que tem uma comunidade de pessoas fazendo aquilo também, e são pessoas que estão fazendo aquilo porque amam aquele trabalho também, né? Também sonham com aquilo e gostam daquela, eu não sei como chamar, né? Atividade, profissão, que seja. E eu acho que ajudar as pessoas, né, a evoluir nisso, ajudar as pessoas a conseguir esses objetivos e também fazer parte de projetos grandes que são pontos de referência, assim, né? Jogos que são conhecidos por ter um bom design, por ter uma boa arte, livros. Acho que meu sonho de criança é fazer minha história em quadrinhos, por isso que eu fazia tantas quando criança, assim. Eu acho que a minha resolução de ano novo esse ano eu vou começar a minha história em quadrinhos. Então, acho que tem várias coisas nesse campo, assim, de que pode ser um legado legal de deixar, assim. Do meu lado, eu tenho bem claro para mim que o que me move é, tipo, me transformar na minha melhor versão e ajudar as pessoas ao meu redor, mas também as coisas ao meu redor a se tornar melhor. Então, eu sou, tipo, meio que uma eterna perfeccionista. Ao contrário, eu não gosto muito de aparecer, por incrível que pareça, mesmo sendo extrovertida. O que eu mais gosto é tá por aí ver algo que eu fiz no mercado, tipo um projeto que eu executei e alguém elogiando ele sem saber que eu fui a head desse projeto, ou um produto que eu criei e alguém tá elogiando e ninguém sabe que eu fiz, ou alguém que eu contratei anos atrás e se tornou uma referência numa área e a pessoa, nossa, a pessoa é incrível e tal, que bom que ela tá aqui, eu, tipo, foi eu que treinei. Eu gosto muito de sempre dar o meu melhor e ajudar os outros a se dar melhor e ver o impacto, mas eu nunca vou tomar crédito. Inclusive, quando as pessoas botam crédito pra mim, eu fico meio... Eu bugo, assim. Eu até tento, em redes sociais, até aparecer mais, porque já deixei de ganhar prêmios por isso, por não pegar o crédito das coisas que eu que fiz. Mas eu acho que isso é muito legal, quando tu fez uma transformação, tu teve um impacto muito positivo, isso é reconhecido, mas aquilo não depende de ti, continua e tem vida própria. Eu acho que isso é muito legal. Para mim, além de ser vista como referência profissional ou, enfim, ter um destaque, eu gosto muito de trazer leveza para onde eu passo. Então, eu gosto de ser aquela pessoa que vai falar algo engraçado no meio de uma reunião, enfim, e que demonstra de alguma forma que trabalhar não precisa ser tão penoso, tão, meu Deus, vou ter que trabalhar. Então, eu acho que isso eu gostaria de deixar como um legado. É estranho pensar em legado com 23 anos, mas talvez um legado de que as coisas podem ser mais leves do que elas parecem ser, e que a gente pode, sim, brincar um pouco e ser um pouco mais descontraído nas coisas, porque, né, a gente já tem várias coisas tão difíceis na nossa vida, uma coisa que a gente faz todos os dias não precisa ser tanto. Então eu acho que é trazer essa leveza para um mercado que é muito burnoutado, como dizemos. Gente, vamos encaminhando para o fim, então. Yara, Débora, maravilhosa essa condução, maravilhosa essa curadoria de pessoas tão incríveis, jovens, mas tão cheias de ideias, tão cheias de repertório, tão cheias de segurança na maneira como se colocam. É muito impressionante, é muito esperançoso para quem não viu os outros episódios, as outras séries da Ecto, a série Trabalho, a série sobre diversidade, o quanto se falou na esperança que a gente tem nas novas gerações, né? De quanta coisa foi feita errada, de quanta coisa foi feita de forma equivocada, e quanta coisa vem se repetindo com nomes diferentes, mas que a gente tem uma esperança de que as coisas mudem no mundo do trabalho, que não haja mais casos de afastamento, como a gente tem visto, um monte, né, recordes, burnout, depressão,
abusos, uma série de coisas. É bonito de ver essa gente resiliente e esperançosa para nós. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Muito, muito importante para a Ecto ter essa visão de vocês, para a gente iniciar essa nova série. E vocês que estão aí do outro lado da tela, eu tenho certeza que alguma coisa aí despertou na cabeça, mas fiquem de olho, porque tem mais 3 episódios pela frente. A gente tem um episódio ainda com o pessoal de RH, a gente ainda tem um episódio com o pessoal de liderança e ainda com especialistas e acadêmicos. Gente, muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite, Tchau, boa Antônio. noite. Obrigado, tchau. Tchau.